E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje vamos falar sobre fontes de energia renováveis e não renováveis. Vamos compreender primeiramente o que são fontes de energia. Bom, fontes de energia são recursos naturais ou artificiais que são utilizados pelas sociedades para a obtenção de algum tipo de energia. E como eu falei no início, essas fontes elas podem ser divididas em dois principais grupos, que são as fontes de energia renováveis e não renováveis. As não renováveis, como o nome diz, vão ser fontes que, se utilizadas em grande escala, com o passar dos anos, elas podem acabar se esgotando, como por exemplo o petróleo. As fontes de energia renováveis são aquelas que são encontradas em grande abundância na natureza, como por exemplo a luz solar, a água, o vento, e todos podem ser utilizados para a obtenção de energia de uma forma mais limpa, sem muitos danos ao meio ambiente. Então vamos compreender um pouco mais sobre esses dois principais grupos das fontes de energia. Primeiramente vamos entender as fontes não renováveis de energia. Como vimos, as fontes não renováveis de energia são aquelas que se utilizam de recursos naturais esgotáveis, ou seja, que terão um fim, seja no futuro próximo, seja no período médio ou de longo prazo. Em alguns casos, esse tipo de energia costuma apresentar problemas de ordem ambiental, além de disputas envolvendo a extração e a comercialização de suas matérias-primas, transformando-as mais em um problema do que propriamente em uma solução. Os combustíveis fósseis, eles são o exemplo mais conhecido de fontes de energia não renováveis, por conta de sua flexibilidade em gerar tipos diversos de energia. Podem ser utilizados na forma sólida, que é o carvão mineral, líquida, que é o petróleo, ou gasosa, que é o gás natural. Contudo, não existe a possibilidade de se repor o que se gasta deles, ao menos que se espere milhões de anos para que elas comecem novamente a surgir na natureza. O petróleo e o gás natural ocorrem em regiões denominadas pelos estudiosos bacias sedimentares. Essas áreas, elas ocorrem sob a superfície terrestre, que por terem sido mais baixas e planas que o terreno em volta, permitiram o depósito de matéria orgânica, além de sedimento. As bacias sedimentares podem ser marinhas ou terrestres. Nessas bacias sedimentares, o petróleo e o gás natural são encontradas em poros dentro de rochas sedimentares, também chamadas de rochas reservatórias. Dentre os maiores produtores atuais de petróleo e gás natural estão a Rússia, Arábia Saudita, Estados Unidos e Iraque. Em alguns locais, como no Canadá, podem ser encontrados petróleo em áreas próximas à superfície. No Brasil, o petróleo tem sido produzido principalmente no litoral da região sudeste. Você já deve ter ouvido falar sobre o petróleo do pré-sal, que também fica nessa região. Esse petróleo encontra-se às grandes profundidades e abaixo da camada de sal encontrada no subsolo marinho. Existem muitos impactos ambientais causados pelo uso dos combustíveis fósseis. A poluição ambiental é uma das grandes desvantagens do uso de combustíveis fósseis. O dióxido de carbono, por exemplo, é um gás liberado durante a queima desse tipo de combustível e é um dos principais responsáveis pelo aceleramento do aquecimento global nos últimos anos. O dióxido de enxofre, um dos poluentes liberados também na combustão de combustíveis fósseis, é a causa principal da chuva ácida. A poluição originada a partir de automóveis que utilizam combustíveis fósseis e usinas de carvão podem causar sérios riscos à saúde. As doenças relacionadas à poluição variam de leve a grave e podem afetar significativamente a qualidade de vida das pessoas. Os combustíveis fósseis costumam ser transportados para o local desejado por meio de navios. É muito comum ouvir falar sobre vazamentos em petroleiros ou navios carregados de óleo cru para ser refinado. A consequência disso é que o petróleo contém algumas substâncias tóxicas que, quando misturadas com a água, vão causar sérios impactos à vida aquática. O que são fontes renováveis de energia? Então, a energia renovável, ela é aquela proveniente dos recursos naturais que são naturalmente reabastecidos, como o sol, a chuva, o vento. Eles estão disponíveis para utilização e não se esgotam. Alguns exemplos vamos citar agora de fontes de renováveis de energia, como a energia solar, a energia eólica, que provém da ação dos ventos, e a energia de biomassa, que provém da matéria orgânica. A radiação solar ela pode ser utilizada diretamente como fonte de energia térmica para o aquecimento de fluidos e ambientes
e para a geração de potência mecânica ou elétrica. Nessa imagem que a gente vai ver agora, podemos ver a captação de energia solar a partir de painéis fotovoltaicos. Nesse sistema, a captação da luz pelos painéis elas geram correntes elétricas contínuas que são convertidas pelo inversor solar para correntes alternadas, e elas são assim distribuídas para o local onde esse sistema está instalado. E essa energia ela pode ser usada no funcionamento de eletrônicos e eletrodomésticos, por exemplo. Agora vamos entender como funciona a energia eólica. Para a captação de energia eólica, são necessários vento e aerogeradores. Então, a força do vento ela vai movimentar as pás do aerogerador, girando o rotor no interior da nacelle. Através do multiplicador, a energia mecânica ela vai chegar ao gerador, que finaliza o processo e a converte em energia elétrica. Os cabos de força eles vão transportar essa energia do topo da torre à rede de média tensão no solo. E por essa rede ela é chegada à subestação coletora, que leva a sua tensão para poder percorrer distâncias grandes pelas linhas de transmissão até as cidades. Dali, ela parte para a distribuidora local, que diminui a tensão a níveis médios. Com a voltagem equilibrada, a energia elétrica segue o seu caminho para a rede de distribuição e os fios instalados nos postes levam a energia até as residências. A energia de biomassa também é um exemplo de fonte de energia renovável. Então, a biomassa é aquela matéria orgânica de origem animal ou vegetal que é utilizada com a finalidade de produzir energia. E como se gera energia em uma usina de biomassa? Uma usina de biomassa funciona usando o vapor produzido pela combustão, ou seja, a queima de material orgânico, e esse vapor produzido ele rotaciona em uma turbina conectada a um gerador e transforma a energia mecânica em energia elétrica.